Então, boa tarde. Vocês estão aqui? Boa tarde. Paz seja com todos. E eu já combinei com o fotógrafo. Quem dormir vai sair nos making off. Eu queria dar uma motivação para vocês não dormirem, tá? Então é isso. Se você dormir, você vai ser fotografado e vai sair no making off e vai ser colocado no YouTube. É uma boa motivação ou não? Porque, né, depois do almoço, depois daquela comida, daquele solzinho que vocês lagartearam ali, aí vem eu com essa serenidade. Vocês vão dormir, irmão, mas por favor, não faz isso comigo. Quem dormir, se você viu que o seu irmão do lado dormiu, cutuca ele, fala, olha a foto. Tá? Quando eu ouvi um olha a foto, já estou sabendo. Então, eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Vamos ler o verso 4. Mimi pode colocar lá. Efésios, eu coloquei no meu slide. Se você puder colocar do slide, que daí já segue a sequência. Só os outros versículos que não vai ter no slide. Pais provocativos. Nós vamos falar sobre pais provocativos. O que seria isso, né? Pais provocativos. Pais que provocam ira dentro de casa. Pais que, de alguma forma, consciente ou inconsciente, provocam ira nos seus filhos. E nós ouvimos aqui já o que é a ira, né? O bispo Nel falou sobre o que é a ira. A Maria Mocelin falou uma das maneiras que você resolve o problema da ira, que é a comunicação. A comunicação resolve muita coisa, não é verdade? Uma conversa bem feita resolve bastante coisa. Mas o que faz a ira entrar na minha casa? Quais são as portas de entrada? E eu queria dar uma notícia para você, não muito boa. Muitas vezes nós pais abrimos a porta para a ira entrar. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Colossenses 3:21 e Efésios 6:4. Colossenses 3:21 diz, pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Olha que coisa séria, irmãos, a ira desanima os nossos filhos. E Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Eu nunca participei de um congresso que falasse sobre ira exclusivamente. Uau! Eles estão acordados. Duvido que eles vão dormir, irmãos, duvido. Eu nunca participei de um congresso que falasse exclusivamente da ira. Porque a gente vê por aí uma preocupação muito grande com o relacionamento, com a obediência, com o respeito, com o sucesso dentro do lar, né? A gente vê muito falando sobre essas coisas, mas a gente precisa entender que muitas vezes nenhuma dessas coisas acontecem por causa da ira. O relacionamento é ruim, o lar é um fracasso, por causa da ira. Porque a ira entrou dentro da nossa casa. Então eu estou achando muito legal esse congresso que fala só sobre isso. Uma palavrinha, 3 letrinhas. Mas o estrago que ela faz dá um livro. Né? Dá um livro. E muitas vezes quando a gente vê uma manifestação de ira dentro de casa, né? O marido irado, o filho irado, a gente pensa que é uma tendência da pessoa, que a personalidade da pessoa é assim, que ela vai ser sempre assim, que é o jeito dela explosivo. Mas na verdade, irmãos, essa ira que faz estragos, essa ira que machuca, essa ira que quebra coisas, que fere, que faz chorar, é uma ira pecaminosa, uma ira que não pode haver na nossa casa. Ela não pode ter espaço na nossa casa. E por diversas vezes a palavra de Deus vai nos advertir a respeito disso. Cuidado com a ira. Cuidado. Uma ira que não deve permanecer no nosso coração. Tem um versículo, Efésios 4:26 e 27, diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então aqui está falando, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ficar irado é inevitável. Não é verdade? É inevitável você sentir uma ira, uma raiva, um ódio por alguma coisa. É inevitável esse sentimento vir. Mas o que você vai fazer com esse sentimento é que é evitável. Isso nós podemos evitar.
O que nós vamos fazer, como nós vamos administrar esse sentimento? Porque quando a ira entra, esse versículo fala, não deis lugar ao diabo. Ou seja, através da ira, nós podemos estar dando lugar ao diabo. Olha que coisa séria. E o pastor Nel mostrou a foto do Hulk, né? Você sabia que tem um nome científico para esses ataques de ira? Síndrome de Hulk. Acreditam nisso? Eu fui pesquisar e existe a síndrome de Hulk, que é uma ira que não se controla, a pessoa que explode. Só não fica verde, mas ela explode. A ciência chama isso de síndrome de Hulk. Amor, você está com os olhos miúdos? Estou de olho em você. Você eu posso falar. Então eu preciso dominar os meus sentimentos e não ser dominado pelo sentimento. Principalmente se esse sentimento é ruim. Quando o sentimento é bom, se é o amor, se deixe dominar. Agora, se você percebe que é um sentimento que vai trazer algum tipo de estrago na tua casa, que vai causar alguma coisa ruim no teu lar, como por exemplo a ira, não se deixe dominar. Não seja diagnosticado com síndrome de Hulk. Amém? E o problema da ira na humanidade é muito comprido, irmãos, não é de hoje. Começou lá em Gênesis. Eu acho que só não tem antes de Gênesis, porque antes de Gênesis era Deus Pai e Espírito Santo, tudo perfeito. Mas a partir do momento que o homem foi criado, o pecado entrou e tudo desmoronou. E lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus já olha para Caim. E Caim está com o rosto irado. Deus pergunta para Caim, Caim, por que você está furioso? Por que o teu rosto está transtornado? Deus olhou para Caim, sabendo do que se tratava. Mas ele perguntou, por que o teu rosto está transtornado? Uma pessoa irada fica com o rosto transtornado. A ira é uma coisa que a gente percebe como aquela foto. Você acha que aquele homem está irado? O Nel avermelha as orelhas. Mas tem gente que sai fumaça da orelha. Cada um tem uma característica quando sente aquela ira. Ela vem. Mas nós precisamos reter essa ira, dominar essa ira. E assim como em Gênesis, a Bíblia inteira, por diversas passagens, nos adverte a não ter uma vida dominada pela ira e não usar a ira como ferramenta de alívio ou escape. Olha que sério isso, irmãos. Muitas vezes a ira chega e você pensa, eu tenho que pôr para fora, que se eu pôr para fora, daí eu alivio. Mas às vezes você coloca para fora e machuca a pessoa que está perto de você. E eu te pergunto, até que ponto está certo você falar tudo o que você quer no momento de ira, só para se aliviar? E o que você vai causar na vida da pessoa? Está certo isso? A ira não pode ser uma ferramenta. Eu não posso usar a ira para me aliviar. Fiquei irado, vou falar o que eu quero falar, e daí eu fico, agora eu estou bem. Irmãos, isso está errado. Isso está errado. A ira é um sentimento muito intenso, mas não é um sentimento pacificador. Quando ela chega, alguém vai se ferir. Alguma coisa vai se quebrar, se ela não for controlada. E geralmente, quem está mais perto de você é que é atingido, é a sua família. Não é verdade? Com certeza. A sua família é o maior alvo da sua ira. Porque é quem está mais perto de você. Talvez lá com o seu chefe você se segura. Com o seu professor da faculdade você dá uma segurada. Com o seu amigo do trabalho segura para não ter conflito. Mas dentro de casa você não está nem aí. Então acaba que a nossa família acaba sendo o maior alvo. Mas nós precisamos entender que temos que proteger o nosso lar dessa ira que é pecaminosa. Temos que proteger. E para proteger, então, a gente precisa saber por onde ela vai entrar. Não é assim na nossa casa? A gente sabe que a janela é um ponto vulnerável. Vou colocar uma gradezinha. Não é verdade que a gente faz assim? A porta, o portão de entrada, vou colocar um cadeado. Eu acho que podem pular por cima desse muro. Vou colocar a cerca elétrica, arame farpado. Eu vou proteger a minha casa. Então, quando a gente sabe os pontos de entrada, por onde pode entrar, a gente protege. E nós precisamos fazer isso também de modo espiritual. Quem sabe sua casa já tem grades, cadeados no portão, alarme. E a sua casa espiritual?
A vida espiritual da tua casa, como está? É nós que temos que proteger. E para proteger tem que conhecer. Olha o que diz em Provérbios 19:11. Diz assim: o entendimento do homem retém a sua ira. Olha que interessante, irmãos, o entendimento do homem retém a sua ira. O poder do conhecimento. O poder de você conhecer, de você saber como que vai ser, como que vai entrar, para você reter aquilo. Se eu sei que a ira entra por aqui, é aqui que eu vou guardar mais. Então olha como é importante conhecer, buscar, avaliar. Então eu quero mostrar para vocês alguns pontos em que a ira pode entrar. E o foco aqui com a gente somos nós, os pais. Os nossos filhos estão lá ouvindo, né? Como é que eles podem administrar também a ira. Tanto não provocar como reter quando for provocado. Mas eu quero falar que nós, como sacerdotes da casa, existe muito poder nas nossas mãos de levantar ou destruir a nossa casa. E a ira é algo destrutivo. Então ali os versículos que nós lemos no começo fala claramente que nós pais temos esse poder de suscitar a ira dentro do nosso lar. E quando nós provocamos a ira nos nossos filhos, nós somos responsáveis pelas consequências. Talvez você pense: nossa, ele ficou irado e quebrou a porta. Foi uma atitude correta? Não, é claro que não. Mas se foi uma ira que eu provoquei através de uma dessas coisas que nós vamos conversar, eu sou o principal responsável. Se foi birra, uma vara resolve. Agora, se foi algo que eu sou responsável, uma ira que eu provoquei, que nós vamos ver aqui o que provoca essa ira, né? E a primeira coisa, eu acho que é uma das mais importantes. Falta de harmonia conjugal. Quantos casais temos aqui hoje que estão em casal? Levanta bem alto a mão. Ok, pode abaixar. Quem está aqui que está sem o cônjuge? Ok. Gênesis 2:24 é um versículo muito importante da palavra de Deus, que diz que o homem vai deixar os seus pais e vai se unir à sua mulher e se tornar os dois uma só carne. Quando se fala em uma só carne nesse versículo, está dizendo em relação a respeito das relações sexuais. E quando a gente fala de falta de harmonia no lar, um dos vilões é a sexualidade do casal. É a vida conjugal, a vida sexual do casal. Quando a vida sexual do casal está desequilibrada, não há harmonia, não é saudável, não é constante, cria uma tensão dentro do lar. E eu não estou querendo arrumar um problema para você, mulher. Tá bom? Talvez você está pensando assim: puxa vida, quando chegar hoje em casa, a pastora está me arrumando um problema. Não, eu estou te dando uma solução. Estou te dando uma solução. É uma ferramenta abençoadora de Deus o sexo no casamento. E quando nós não temos relação sexual com o nosso cônjuge, cria-se um ambiente tenso dentro de casa, até mesmo por partes hormonais, que levariam... Eu teria que fazer outra palestra para vocês para explicar o que acontece no corpo do abençoado do homem, né? É um vulcão em erupção. E ele explode. Uma hora ele vai explodir e vai atingir você. E talvez você não vai entender aquilo, vai ficar triste, vai virar um círculo vicioso. Você não namora porque ele foi brabo, e ele não namora, e ele quer namorar, mas você está triste. Enfim, vira uma bola de neve que é difícil resolver, quando na verdade é tão simples. A relação sexual no casamento traz uma harmonia tão importante dentro de casa, que só quem vive essa realidade pode dizer. E a falta de relação sexual do casal, a desarmonia conjugal, traz uma tensão tão grande que o casal explode em brigas. Daqui a pouco ele nem se importa mais se o filho está assistindo aquela briga. E são essas brigas causadas por esse tipo de tensão que o filho assiste que deixa o teu filho irado. Porque ele vai assistir uma briga que ele não entende o porquê. E ele vai carregar a sensação de que a qualquer momento o lar vai se desfazer, porque quando um adolescente ou uma criança assiste a briga dos pais, ele fica com essa sensação: daqui a pouco os meus pais vão se separar. E isso deixa ele com raiva, irado. Então, brigas do casal provocam ira nos filhos. Quando passou os avisos do Congresso do Joad, tem uma parte dos avisos que mostra um casal discutindo e uma filhinha brigando
uma filhinha chorando, brigando não, chorando na frente. E aquela criança chora desesperada. Você já imaginou o que está passando na cabeça dessa criança, ouvindo seus pais brigarem, se ofenderem com palavras, se xingarem, de coisas que ela nem entende, nem sabe o porquê? Muitas vezes porque os pais estão estressados, o marido está com raiva da esposa porque ela não namora com ele, ou vice-versa. E não é só isso. Muitas coisas causam desarmonia, mas esse é o carro-chefe, irmãos. Arrume a sua vida conjugal. Arrume a sua vida sexual com seu marido, com sua esposa. Equilibre teu lar com isso. Equilibre. Converse com o cônjuge. Se está tendo algum problema físico, vai no médico, faz uma consulta, mas não permita isso tirar a harmonia dentro do teu lar, porque tira. Tira. E eu queria que você se colocasse no lugar dos seus filhos, quando você estiver discutindo. Pense se você está presenciando os seus pais discutindo, brigando perto de você, o que se passaria na tua cabeça? Quem sabe você veio de um lar assim, de muita briga dos seus pais. Quem sabe você assistiu tanta briga que aquilo calejou o teu coração. Então eu quero te perguntar, isso que você quer produzir no teu filho como lembrança, memórias da casa dele? São essas lembranças que você quer que ele tenha de uma casa cheia de briga? Vocês não têm ideia de como a gente já ouviu isso. A minha casa é uma brigaceira. Não tem um dia que não tem um arranca-rabo lá. Irmãos, busque a paz dentro do teu lar, porque isso vai equilibrar a tua família. A briga traz ira. Ela começa por causa de uma ira em você, e ela vai produzir uma ira num ser que não tem nada a ver com aquilo que é o teu filho, a tua filha. Entendido? Outras razões, falta de harmonia conjugal é problemas financeiros, problemas de relacionamento familiar, trabalho excessivo. Inclusive, quando o cônjuge não tem a atenção do seu cônjuge, ele vai acabar se envolvendo com alguma coisa que dê prazer a ele. Ou o marido vai jogar bola todo dia, vai jogar videogame o dia inteiro, vai ficar com os amigos, a mulher vai sair com as amigas. A gente vai buscar alguma coisa. Então tome cuidado. Tome cuidado. Nós, como casal, sempre vamos ter esta ou outra para parar. A gente sempre vai ter vamos conversar aqui, não é verdade? Alguma coisa que a gente se desentendeu e a gente precisa arrumar. A gente sempre vai ter. Mas não faça na frente dos seus filhos. Ah, mas o meu filho é bebezinho. Veja aqui o Ezequiel, bebezinho. Não entende ainda. Ele sente a tensão da altura da voz, do tipo da conversa, do estresse da conversa. O teu filho sente a tensão. Não pense que ele é bobinho, que ele não vai entender. Ele vai sentir a tensão na vida de vocês. Então, cuide do seu casamento, casal. Como a Maria falou bem hoje aqui, né? Você, uma só carne, com o seu marido, com a sua esposa. E dali a pouco os filhos casam, vão embora. E quem que sobra? Sobra o teu marido e sobra a tua esposa. Então, é com ele, com ela, que você tem que se dar bem melhor do que com teus filhos. A harmonia tem que começar através de vocês. Amém? Além do que, a ira se aprende, não é verdade? Então o teu filho vai acabar aprendendo com você que as coisas se resolvem na base da briga. Ele vai acabar fazendo igual. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A segunda coisa que causa ira nos nossos filhos: colocar os filhos no centro do casamento. A Maria também falou um pouquinho disso, né? Mas eu vou continuar aqui, porque como a pastora Lígia falou assim, é bom que eles aprendem bem. Porque eu falei, a Maria está falando tudo que eu vou falar. Ela é bom que eles aprendem bem. Eu falei, então vamos repetir. Colocar os filhos no centro do lar. E cientificamente também existe um nome para essa criança ali. Síndrome do imperador. Quem tem um imperadorzinho em casa? É verdade, né, Silvio? Tem que tirar esse piazinho do trono. Vamos conversar. Então, os médicos, os psicólogos diagnosticaram essa criança que é colocada no centro da casa como síndrome do imperador. Isso é muito sério, irmãos. O imperador é o que manda. É o que manda. Quando Cristo é o centro do lar, cada um sabe o seu papel ali.
Quando Jesus é o centro do lar, cada um está comprometido em agradar a Deus dentro desse lar, e isso é ensinado pelos pais. Os pais ensinam quem está no centro da casa, do lar. Os pais mostram que é Deus que está. O marido é o líder, é o sacerdote. A mulher é a auxiliadora, aquela ajudadora dada por Deus. E quando a mulher vai junto, tudo dá certo. E os filhos são herança de Deus nesse lar. São seres em construção, que eu preciso formar para viverem uma vida que vai glorificar a Deus. Seres em construção. Ser em construção não pode reinar. Não pode reinar, não pode governar. O governo tem que ser daquele que está pronto para isso. E o único pronto é Deus, é Jesus. Ele é o único capaz. Mas quando Cristo não é o centro, alguém vai ser colocado ali. E maioria das vezes a gente coloca os filhos. Até mesmo quando o casal não tem harmonia conjugal, eles acabam direcionando toda a atenção para os filhos. Os cônjuges se esquecem. Deixam de se cuidar um do outro, para zelar, cuidar, olhar só para os filhos. Então olha só, quando que eu sei que os meus filhos estão sendo o centro da minha casa? Quando eu deixo de dormir com meu marido para dormir com meus filhos. Vou até olhar para cima para não ver a expressão de ninguém. Quando o meu marido dorme sozinho, porque eu vou lá dormir com a minha filha que tem medo do escuro. E passo a noite com ela. E na outra noite ela chora. Mãe, eu quero dormir com você. Tá bom, filhinha. Quero contar algo. Tá gravando? Então não vou falar todas as palavras. Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim. O Chan, que é meu primo, também deve conhecer. Que dormiu no meio dos pais até os seus 20 anos. Aí quando chegou nos 19, 20, o pai falou assim, não dá mais? Aí eles colocaram uma cama do lado. Tirou do meio, colocou do lado que a mãe fica. E dormia de mãozinha dada com a mãe. Gente, misericórdia. Como vocês acham que viveu esse casal esses 20 anos? Como vocês acham? Será que esse marido sentia raiva da esposa todo dia? Ira, ódio, vontade de jogar da escada? Quando a mulher deixa o seu marido para dormir com seus filhos, eu não estou falando de você ir lá ficar com ele um pouquinho na cama, irmãos. Eu já fiz isso quantas vezes. Mas ficou um pouquinho, volta com o seu marido. E não faça disso um hábito. Já vai avisando, não vou mais voltar. Mamãe não vai ficar fazendo isso sempre, só que não está certo. Quando a mulher faz isso, está mostrando que o filho está no centro. Quando o filho tem um papel de igualdade nas decisões da casa. Ou seja, a opinião dos meus filhos conta igual a opinião de um adulto. Ele é o centro do lar. Eu só decido as coisas aqui em casa quando os 12 votam sim. Né? Se nós todos votamos que sim. Quando os desejos dos filhos são colocados no mesmo patamar dos desejos dos seus pais. Isso significa que ele está ocupando o centro. Ah, nós só vamos para a praia se o Chiquinho, o Zezinho e o Luizinho disserem que querem isso, senão a gente não vai. Irmãos, quantas vezes eu fui para a praia com criança berrando atrás do banco de trás que não queria ir, porque lá não tinha videogame. Mas vai chorando. Quantas vezes eu quis carregar o Gustavo, mãe, eu não quero ir. Eu falei, não, você vai. Mãe, deixa eu ir. Não, você fica. Você não é o centro da casa, Jesus é. E você tem que andar onde eu ando. E isso é muito perigoso, irmãos. Porque o dia que a gente fizer algo e não perguntar para o filhinho, o que você achou? Pintei a casa e não perguntei para ele que cor que ele queria. Ele vai explodir em ira. Pô, pintaram a casa, nem me perguntaram, eu também moro aqui. É, você mora aqui, mas você é só o inquilino, eu sou a dona. Como diz o pastor Cláudio Duarte, nós não temos filho, nós temos hóspede. Fiz a janta. Ô mãe, macarrão, mas eu queria comer frango. É, meu filho, então vai no shopping comer, porque aqui hoje é macarrão. Porque quem manda sou eu. Quem compra a compra do mercado sou eu, filhinho. E você vai comer a comidinha gostosa que eu fiz hoje para todos nós. Ah, mas eu não quero macarrão. Então não come, filhinho, faz um jejum. Ore por mim. E ore por mim. Irmãos, a gente não pode criar os nossos filhos
realizando todos os desejos deles. Ai, o meu filho quer comer macarrão, ele só come macarrão, então eu só faço macarrão. E o marido não aguenta mais macarrão, mas é o que ele come. Irmãos, não crie os seus filhos realizando todos os desejos dele. Não crie o seu filho com a sensação de que ele vai ser um vitorioso na vida e nunca nada vai dar errado para ele. Nós temos que declarar sobre ele sim a bênção, a vitória. Deus está com você, você consegue, você é capaz. Mas filho, se falhar, falhou. Não perca a fé por isso, tenta de novo. Nós temos que criar os nossos filhos para nunca deixar de tentar. Porque senão eles vão ser aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, que quando não conseguiu a vaga de emprego vai se matar. Quando foi concorrer à vaga e ficou em último lugar, vai tomar um remédio para dormir e nunca mais acordar. Vai ouvir não de alguém? Ai, não acredito que falou não para mim, não aguento, não. Não vai conseguir aguentar os nãos da vida, se nós não dissermos não para eles. Nós não podemos dizer só não, né? Tem que haver um equilíbrio nisso. Mas não se esforce, não se mate para realizar tudo o que eles desejam quando você não tem condição. Você tem que mostrar para ele o que você consegue e aquilo que você não consegue tem que falar para ele, está tudo bem. Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda controla a nossa casa. Deus é o centro da nossa casa. Se existe alguém que eu tenho que agradar na minha casa, é Jesus, não os meus filhos. E se eu agradar a Jesus, eu vou agradar os meus filhos também, porque eu vou ser uma pessoa melhor. E cuidado com os extremos também, né? A gente também não pode ignorar as opiniões deles. A gente também não pode dizer assim, não, você não importa, você não está no centro. Não faz isso, irmãos. Eles também são importantes. Eles estão, digamos, Deus, você e eles. Eles fazem parte de uma instituição linda que é a família. Então a família existe e eles existem também nisso, nessa instituição. Eles fazem parte disso. Então o que eles pensam também é importante. Eles só não podem ser o pequeno imperador da casa. Só isso. Perguntar o que ele acha de alguma coisa, legal. Mas nós não podemos agir pautados em tudo que eles pensam, em tudo que eles querem, porque a gente quer agradar o filho, porque a gente não quer perder ele. Tome cuidado. A outra coisa que pode causar a ira dentro do nosso lar, terceira coisa, disciplinar os nossos filhos quando nós estamos irados. Tem um versículo lá em Salmos 38, Salmos 38, verso 1, o rei Davi fala uma coisa muito interessante, olha o que ele diz: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. E quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, gente, por que será que Davi disse isso para Deus? Senhor, não me repreendas na sua ira e nem me castigue quando o Senhor estiver enfurecido. Será que é possível Deus exagerar na correção? Será que é possível Deus me bater além do que é justo? Deus passar dos limites? Deus nunca passa dos limites. Deus nunca nos corrige de maneira injusta. Ele é justo em todos os seus caminhos. Então eu cheguei à conclusão de que Davi falou isso com base na vivência dele. Porque é com base na vivência do ser humano que a gente percebe que quando se castiga com ira, a gente exagera. Então ele falou isso para Deus: Deus, não me castigue quando o Senhor estiver irado. Com base na vivência dele, não que Deus fosse fazer isso, porque Deus jamais ultrapassa limites. Mas nós podemos ultrapassar, irmãos. Olha essa imagem. Uma criança machucada por uma disciplina exagerada. Quando eu disciplino com ira, quando eu corrijo com ira, é muito fácil eu passar dos limites. É muito fácil eu ser injusto com o meu filho, com a minha filha. É fácil exagerar. Os nossos filhos precisam da disciplina. A disciplina é prova de amor, sabia? Tem um versículo que fala assim: Deus disciplina os filhos a quem Ele... Vamos acordar? Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Então, se eu amo meu filho, eu vou corrigir. Quando uma criança não recebe a disciplina, ela pode se sentir não amada pelos seus pais, porque ela pode pensar assim: o pai não liga quando eu faço alguma coisa errada. A mãe não está nem aí se eu errei. Se eu quebrei o vidro do vizinho, o pai nem liga. O pai não fala nada. Falta de disciplina é falta de amor também.
Então a disciplina também é uma prova de amor. A criança, se ela não é disciplinada, ela se sente deixada à deriva, ela pensa que ela vive por si só. Tem um versículo que fala: a criança que não é disciplinada acaba entregue a si mesma. Ela vive entregue a si mesma, ela é a senhora de si. E uma criança não tem a maturidade de decidir a sua vida e ser senhora de si. Então corrigir, disciplina é importante, mas tome cuidado com a correção exagerada por causa da ira. Tiago 1,20 diz assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se eu não produzo a justiça de Deus com a minha ira, eu vou produzir a injustiça. E Deus odeia a injustiça. Deus odeia a injustiça. Então, temos que corrigir os nossos filhos na medida justa. Eu não posso corrigir o meu filho para me vingar dele, porque ele me fez passar vergonha no mercado. Você me fez passar vergonha, seu bencinho, agora você vai ver. E bate na criança e deixa ela desse jeito. Você me desrespeitou na frente da professora, agora você vai ver. Irmãos, a disciplina não pode ser vingativa. Quando ela é vingativa, ela está carregada de ira. Está cheia de ira. Então, não podemos trazer para o nosso filho uma disciplina que vai deixar esse tipo de marca. Em acessos de ira, nós ficamos violentos. E também falamos coisas. A gente fala coisa quando está irado, né? E às vezes nem é o que a gente queria falar. E nem é o que a gente pensa. Quem aqui já falou algo no momento de ira e se arrependeu depois? E o duro, né, irmãos, é que a palavra dita é como uma flecha lançada. Alguém consegue parar uma flecha? Só o Capitão América. Só os heróis da Marvel. Mas depois que ela já foi, já lançou. Depois que a gente lança a flecha, ela vai atingir alguma coisa. Ela vai fazer algum rombo em algum lugar. Então, depois que eu falei, não adianta mais, já está falado. Por isso, irmãos, a importância de pensar. Tem um versículo em Provérbios que agora não me lembro, que também fala isso: o que muito fala, peca mais. Eu falo para você, amor, que você peca muito porque você fala muito. Eu peco pouco porque eu falo pouco. Não falei, amor, para você esses dias isso? E a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. Aquele que fala muito, que usa muitas palavras, peca mais. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com aquilo que vai sair da tua boca. Porque aquilo que sair, saiu, não volta mais. Atingiu o coração, machucou. E se você pedir perdão, a pessoa vai te perdoar. Mas a ferida que foi causada não sara de um dia para o outro. Não sara só com um beijo e um abraço. Precisa ser tratada pelo Espírito Santo. Tem marcas que nós causamos com a nossa boca que são profundas. Que é só Jesus para sarar. E na hora da disciplina, pais, entrem em acordo entre si. Não adianta nada eu falar assim: vai ficar 30 dias sem assistir televisão. E o Nelsinho fala: não, filho, pode ficar só 5. Né, amor? Lá em casa eu brinco que eu não preciso fazer isso, irmãos, porque o Nelsinho, eu falo que ele é a muralha da China, é só enfeite, não serve para nada. Essa dureza dele: você não vai jogar videogame 30 dias. Eu falo: filho, a muralha da China já cai, essa lei já cai. Brincadeira, irmãos. Mas é verdade, não que eu tire 30 dias sem jogar videogame. No final de semana seguinte, filho, pode jogar só 1 hora. Aí eu olho para ele e falo: muralha da China mesmo. Só enfeita. Mas na verdade eu não posso desacatar ele na frente dos meus filhos. A gente fez muito isso lá atrás. Mas nós aprendemos, irmãos. Então eu quero ensinar para você aquilo que eu aprendi, que funciona na minha vida, que é uma bênção na minha casa. O Nelsinho disciplina os meninos mais do que eu. Né? Por nada não, eu sou mais mole. Mas mais do que eu. E quando ele disciplina, eu sempre acho que a disciplina é dura. Toda vez. Aí o que eu faço? Filho, o pai tem razão, você não agiu certo. O pai está certo, filho. Filho, fique tranquilo, vai, cumpra aí os 30 dias de cadeia. Né? Aí eu vou lá no quarto, a sós com ele: amor, vamos amenizar essa sentença? Você não acha que é muito 30 dias? Você sabe que você não vai conseguir, você é uma muralha da China mesmo, então já dá 5 dias só.
de cadeia. Mas nunca na frente dos meninos. Porque senão eu tiro a autoridade dele como pai. E se ele fizer o mesmo comigo, ele tira a minha autoridade como mãe. Então, se o casal, se o marido disciplinou, se a mulher disciplinou e o cônjuge não concordou, não fale na frente do filho assim, nossa, você está exagerando, amor do céu, você está doido. O filho vai ficar assim, é mesmo, pai, você está doido. Desmoraliza o seu marido. Então, chama ele no secreto. Chama ela no secreto. Vamos conversar sobre isso. Você acha que você não foi dura demais? No secreto. E depois, se ele resolver que ele foi duro demais, ele mesmo chega, ele vai lá e desfaz a sentença, não é você. Né? Filho, o pai te deu 30 dias, vamos diminuir aqui para 29, tá? Porque a mãe falou comigo, acho que eu fui duro, então em vez de 30, 29. Quero que vocês acordem, tá, irmão? Dá uma brincadinha aqui. Outra coisa que causa ira. Ter padrões duplos. Padrões duplos ou hipocrisia. O que é isso? É o tal do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso, irmãos, provoca a ira de um jeito que vocês não têm ideia. Por isso que eu disse que muitas vezes a gente provoca a ira e nem se toca do quê, por quê. Mas quando eu falo para os meus filhos, eu não quero que você minta para mim, é feio. E eu minto para a mãe dele, eu minto para o pai dele, eu minto para a vizinha, eu minto no telefone, fala que eu não estou. Eu estou demonstrando um padrão duplo, uma hipocrisia. Quando eu falo para o meu filho, você precisa ir para a igreja, mas eu não vou, é um padrão duplo, uma hipocrisia. Quando eu falo para o meu filho, eu não quero que você beba, mas eu bebo. Ah, pastora, mas ele não tem idade. Irmãos, que hipocrisia. Se a bebida não é boa para o meu filho, ela não é boa para mim também, nem para ninguém. Se a droga não é boa para mim, não é boa para o meu filho, também não é boa para mim. Então, aquilo que eu quero que o meu filho seja, eu preciso ser para ele. Sabe por quê? Aquilo que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu digo. Muito mais alto. Tem um jargão usado muito no quartel. Inclusive, coloca lá, tem até escrito no quartel isso. Ó, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O Gustavo ensinou isso para nós, né, amor? O Gustavo falou essa frase para nós uma vez e realmente tem nos batalhões escrito, a palavra convence. E o que eles querem dizer com isso? Você é o líder desse pelotão. Se tiver que ir para a água gelada, você é o primeiro que tem que ir. E o Gustavo me falou que era exatamente isso que acontecia. Ele ficava maravilhado de ver o sargento dele. Pelotão do tal, vai para a água. O sargento Zupt primeiro vibrando. Ele, mãe, nós ia vibrando atrás. Porque o exemplo arrasta. Se talvez o sargento falasse assim, vai todo mundo para a água agora. Eles iriam assim, ah, meu pai amado. Mas quando o sargento ia gritando, vibrando e tibum naquela água fria, todo mundo fazia exatamente o mesmo. O exemplo arrasta. E eu te pergunto, para onde você tem arrastado o seu filho? Para onde nós temos arrastado os nossos filhos através dos nossos exemplos? Porque o que eu faço fala mais alto do que o que eu falo. Amém? Próxima coisa que causa ira. Então, pensa a ira de uma criança que ouve você falar não faça e ele faz. Por que eu não posso fazer se ele faz? A gente cria, suscita a ira. A outra coisa, não admitir que está errado e nunca pedir perdão. Irmãos, nós temos muito isso dentro de nós, que eu sou a mãe, eu não posso pedir desculpa, porque eu, né? Senão, que tipo de mãe que eu sou? O que ele vai pensar? Que mãe que eu sou que fica pedindo desculpa? Que pede perdão? Que mãe que ele vai pensar que eu sou se eu admitir que errei? A gente tem muito isso dentro de nós, porque nós nos achamos superiores, né? Pelo menos aos nossos filhos nós nos achamos superiores. Mas na verdade eu preciso ensinar tudo para essa criança. Eu preciso ensinar tudo para esse adolescente. Então como é que eu ensino ele a pedir perdão se eu nunca peço, se ele nunca me viu pedindo? Não só para ele quando eu fui injusta, mas para o meu marido, para minha esposa, eu nunca peço perdão. Para as pessoas. Pedir perdão é um exemplo que arrasta. E às vezes a gente pensa que vai perder a autoridade, mas na verdade existe autoridade e autoritarismo dentro de uma casa. A gente tem que discernir qual das duas está lá dentro. O autoritarismo, a pessoa nunca admite que está errada.
quer sempre estar por cima. Não admite que chamem a atenção dela e não sabe falar por favor e nem obrigada. Por favor e obrigada não entra na boca dela porque ela é uma pessoa autoritária. Faça isso. Vai agora. Já fez? Tá. Um obrigada jamais, né? Por favor, never. Por que os outros merecem um por favor e obrigado e os nossos filhos não podem ter? Por que para os outros eu peço por favor e para o meu filho não? Por que eu sou educada com os outros, obrigada, e com os meus filhos eu não posso falar obrigada por algo que ele fez para mim? Não é verdade? Lá em casa eu acho coisa mais linda, irmãos, que eu faço comida com prazer, eu amo cozinhar, amo. E eles sempre me incentivam e motivam muito a isso, porque sempre que eu acabo de fazer comida, mãe, muito obrigada, que delícia. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Irmãos, a gente compra um sorvete para eles no carro, eles entram no carro, obrigada, pai, mãe, obrigada. Obrigado é uma coisa que eles falam muito para nós, porque eles ouvem muito de nós. Filho, pega aquele chinelo. Pegou. Obrigada, filho. Não custa. E ensina algo precioso para eles. Então, uma pessoa autoritária não usa essas palavras. Mas uma pessoa que tem autoridade, ela não vai perder o respeito. Porque a família sabe quem ela é. Não pelo que ela fala, mas pelo que ela é. A autoridade foi dada por Deus e não pode ser tirada. Então não se preocupe. Não seja autoritário com medo de perder a autoridade. E se eu faço isso, reconheço quando erro, né? Muitas vezes eu posso ser injusta num castigo. Muitas vezes eu posso ser injusta porque eu não escutei o lado da história do meu filho. Eu não escutei o que ele tinha para dizer e eu julguei errado. E depois eu descobri que eu julguei errado. O que eu faço? Deixa o barco passar, né? Não. Chega para o teu filho, para tua filha e fala, filho, me perdoe, porque a mãe errou aqui mesmo, você estava certa, eu não tinha prestado atenção, você realmente não fez isso, quem fez foi a outra pessoa. Filho, me perdoe, tá? Me perdoe, a mãe errou. Você vai ensinar para ele algo maravilhoso, que quando ele errar, ele sabe que vai ser perdoado por você. Ele sabe que ele pode chegar para você e te falar, mãe, errei, me perdoa. Ele vai chegar para as pessoas com quem ele errar, errei, cara, me perdoa. Agora a pessoa, a criança que cresce nunca ouvindo isso, vai ter dificuldades também de pedir perdão. Quem sabe você seja uma pessoa assim, tem dificuldades de pedir desculpa. Você fala assim, ai, foi mal. Mas perdão, você não consegue, parece que perdão é salgado na boca. Não consigo perdão, não sai, pastora. Porque talvez você não ouviu isso, não recebeu isso na tua vida de adolescência e de infância. Então dê para o seu filho. Invista, plante nele o que você quer colher nele. Quando nós erramos com nossos filhos, escolhemos tocar o barco, ao invés de consertar, nós falhamos com eles e desencorajamos a comunicação. A gente desencoraja a comunicação, porque a criança vai pensar assim, não adianta falar com o pai, porque ele nunca vai admitir que errou. Não adianta falar com a mãe, ela nunca vai admitir que errou. E isso é falta de comunicação. A outra coisa que pode causar ira, que é uma coisa que a gente faz mesmo, críticas constantes. Olha aquela figura, irmãos, a criança chegou com o troféu para o pai, e o pai fala assim, pelo menos em uma coisa você não fracassou. Isso daqui é uma crítica, não é um elogio. O pai não elogiou a criança, ele criticou. Pelo menos em uma coisa você não fracassou, como em todo o resto. Só faltou falar isso. E é muito mais fácil a gente criticar os nossos filhos. Porque a gente está o dia inteiro tentando corrigir comportamentos que a gente sabe que não são adequados, que a gente não quer que eles façam, jeitos que a gente não quer que ele tenha. Então a gente tem a tendência de muito mais criticar do que elogiar. E se a gente não cuidar, a gente só critica. E a crítica constante causa ira. Irmãos, pense se você for criticada todo dia. Não dá uma raiva? Você suscita a ira dentro do seu filho quando você só corrige. Você vai passar para o seu filho a impressão de que nunca está satisfeito com nada que ele faz. Quando a crítica é constante, ele vai pensar assim, nossa, eu nunca acerto mesmo. Chega uma hora que ele vai parar de tentar. Ele não vai mais se esforçar, porque eu nunca agrado mesmo. Minha mãe nunca se agrada mesmo, meu pai nunca está contente. Ele vai desistir de fazer o certo, porque quando ele faz o errado, existe uma coisa em cima daquilo, e quando ele faz o que é certo, ninguém nem vê.
Lá em Apocalipse 2, quando Jesus está repreendendo a igreja de Éfeso por ter perdido o primeiro amor, ele faz uma coisa muito interessante. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse 2. Olha o que Deus fala. Olha que interessante isso, irmãos. Ele ensina um princípio muito poderoso para nós aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha o que ele começa aqui, ó. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Sei que você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Jesus elogia as qualidades daquela igreja, para depois ele criticar. Mas eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Jesus não poderia ter só falado assim: olha, tenho contra você, igreja de Éfeso, que você abandonou o primeiro amor. Mas não, ele mostra para ela: você acertou em muitas coisas. Você venceu muitos desafios, você foi bem, mas aqui você errou. E quando nós vamos criticar os nossos filhos, irmãos, nós precisamos também aproveitar esse tempo de crítica para exaltar o que eles têm de bom. Você sabia que são necessárias 4 palavras positivas para desfazer o estrago de uma palavra negativa? Se você falar seu burro, você vai ter que falar umas 4 palavras para tentar compensar isso. Na cabeça dele, no intelecto dele, no interior dele, na emoção dele. Então, crie o hábito. A gente sempre vai ter que consertar o comportamento do nosso filho, sempre vai ter que corrigir alguma coisa, mas crie o hábito. Filho, você é um menino tão bom, filho, você sempre é bondoso, você sempre ajuda o seu irmão, você sempre faz... Mas por que você fez isso? Está errado? Mas não, a gente já chega e fala assim: você não existe, o que é isso que você fez? Isso aqui é coisa de relaxado. Então, irmãos, tem um jeito que funciona. Quando você levanta ele e mostra para ele: mas nisso aqui você errou. Aí ele vai perceber que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Eu consegui ali, então eu vou melhorar nisso daqui também. Então olha que importância, focalizar nas qualidades ao invés dos defeitos. Focalize nisso. A gente gosta de ser elogiado, não é verdade? E eu quero te dizer que mesmo que as outras pessoas elogiem os seus filhos, mesmo que os seus amigos falem, os meus filhos são muito elogiados pelas pessoas, sabia? Domingo mesmo chegou um irmão na igreja: eu queria elogiar teu filho, pastor. A gente estava lá na célula e ele ficou lá no meio dos velhos e ele abraçou a gente, ele foi querido, ele serviu a gente. Ele ficou mesmo no meio dos velhos. Mas muito mais. Mas eu não sou velha, tá? Eram outros velhos que tinha lá em casa. A Paula, o Alex, tudo velho, o amor. Mas muito mais do que ouvir alguém, ele espera ouvir de mim. Às vezes a professora elogia o seu filho mais do que você. Às vezes a professora fala: como você é esforçado. E em casa ele só escuta assim: eu quero nota boa esse semestre. Quero saber de nota vermelha. Seu traste. Então é muito fácil a gente falar os pontos negativos. Mas eu quero te dizer que ele espera de você a sua aprovação através das suas palavras. Não, pastor, o meu filho sabe que eu gosto das coisas que ele faz. Mas ele sabe mesmo? Você falou? Se você não falou, ele não sabe. Então a gente precisa expressar, verbalizar e elogiar. Elogio não estraga a criança, irmãos. Não estraga o adolescente. Mas vai fazer aflorar nele aquilo que você está dizendo. Porque muitas vezes, eu vou te dizer, o elogio é meio profético, né? Talvez ele não seja ainda tudo aquilo. Mas você está usando essa palavra para abençoar, para profetizar, para trazer à existência aquilo que você está vendo que a chama ainda está tão pequenininha, mas ela vai acender. Amém? Crítica demais, sem nenhum elogio ou reconhecimento, gera ira por tentar agradar e nunca conseguir. Tentar acertar e nunca conseguir. Então, quando a sua filhinha, o seu filhinho fizer um bolo, os comentários a respeito do bolo vão ser mais importantes que o gosto. Talvez ele não esteja aquela delícia, mas os comentários vão ser para ela como favos de mel. Palavras bem colocadas na alma dela,
na alma dele. Tá bom? Então, se o bolo estiver ruim, ainda assim fale, filho, falta pouco para melhorar, mas olha, já tá bom. Outra coisa que causa ira: não dar liberdade o suficiente ou dar liberdade demais. Então eu coloquei duas figuras ali, né? Uma liberdade exagerada, duas crianças se abraçando, e uma liberdade que falta, uma criança dentro de uma gaiola. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos que a liberdade é merecida, é uma confiança construída por eles. Eles constroem. Mas quando ela chegar, ela não vai ser escancarada. A liberdade não pode ser dada toda de uma vez só, senão eles não vão saber o que fazer com aquilo, com essa liberdade toda. Mas eu também não posso reter a liberdade que eles precisam. Nós temos filhos adolescentes. Eu já estou liberando meu filho para voltar a pé da escola. Doeu, irmãos. Ontem ele atrasou 10 minutos, eu estava na janela assim, já enrolando o cabelo. Liguei 3 vezes, não atendeu. Eu estava pensando, eu vou de carro atrás dele, eu vou encontrar ele caído numa valeta. Eu estava pensando bobeira já. Sério, eu pensei, ele foi assaltado, levaram o telefone dele. A mãe pensa essas coisas, porque a gente deu uma liberdade para o nosso maior tesouro. Não é verdade? Então, às vezes, uma conversa com você e teu filho resolve. Filho, o pai tem dificuldade de liberar você por completo, porque você é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Você é uma herança que o Senhor me deu, você é meu tesouro. Mas tenha paciência, o pai você vai ter a sua liberdade, vai conquistando. Conquiste a confiança do pai. Conquiste a confiança da mãe, que você vai ter a liberdade que você tanto quer. Mas é aos pouquinhos, você é meu tesouro, não vou soltar assim com tudo. Aquilo que eu tenho de mais precioso, não é verdade? E como é que a gente descobre a medida disso, né? Como não dar liberdade demais e como não dar liberdade de menos? É tão difícil. Através do teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai acalmar o teu coração e te direcionar e te dar paz para dar a liberdade que ele precisa no tempo que ele precisa. E também para reter a liberdade quando for necessário. É através do Espírito Santo de Deus só. É Ele que nos conduz. Porque é um momento muito difícil a adolescência. Esse momento de dar a liberdade. Eu tenho meu filho Gustavo com 22 anos de idade. Ele ainda não tem 100% da liberdade. Ele ainda é meu filho, mora comigo. Quando ele se casar, a liberdade dele é 100%. Hoje, 10,5, eu quero ele em casa. Então a liberdade dele é dada, mas ele ainda tem uma responsabilidade. Nós temos que ensinar que a liberdade vem com uma responsabilidade. E que ele vai ter que arcar com as consequências dessa liberdade e responder com responsabilidade. E vai receber em doses homeopáticas. E isso se eu conversar. Ele vai expressar, mãe, eu queria dormir na casa do meu amigo. Ele vai expressar a liberdade que ele quer ter. Eu queria voltar de ônibus da escola. Eu queria ir na biblioteca pública sozinho no centro. Ele vai te expressando a liberdade que ele quer ter. E você vai expressando a sua dificuldade, que você vai trabalhar isso. Filho, eu me preocupo de soltar você no centro sozinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos junto. Vamos 50 vezes juntos e depois eu te libero sozinho. Até lá ele está com 21, 22... Enfim, irmãos, eu sou mestre nessa dificuldade. Tenho muita dificuldade, porque os nossos filhos estão crescendo num mundo diferente do nosso. Eu andei de carrinho de rolimã, desci a rua de skate, acredite vocês ou não, eu era skatista. Eu andava de bicicleta sem soltando as mãos. Eu saía de casa depois do almoço e voltava quando escurecia, brincava na rua e era tudo bom. Hoje eu não confio de fazer isso, nós não temos essa confiança. O mundo hoje é outro. Mas por causa disso a gente vai colocar eles dentro da gaiola? Não podemos. Eles precisam também da liberdade. Porque ali, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui. A liberdade demais. Quando eu dou liberdade demais, ele também vai se sentir sem importância. Porque se eu dou a liberdade dele sair a hora que quer e voltar a hora que quer, ele vai pensar assim, minha mãe não se importa mesmo. Se eu chegar, cheguei. Se eu não chegar, não cheguei. E se eu reter a liberdade que ele precisa, ele vai pensar assim, eu tenho uma vida para viver e minha mãe não deixa, meu pai não deixa. Existem coisas que eu preciso conhecer e eu não posso porque eu estou preso dentro de casa, minha mãe não deixa. Então essa liberdade precisa ser concedida com sabedoria através do Espírito Santo de Deus. A gente precisa saber lidar com isso.
E a gente ainda teria muita coisa para falar a respeito de coisas que provocam a ira nos filhos. Então vamos só pincelar mais algumas aqui para a gente já encerrar. Comparações, né? Quando eu comparo, por exemplo, quem tem mais de um filho vai acabar comparando um com o outro. Isso não é justo. E o seu irmão, nessa idade que você está, o seu irmão já estava anos na frente. Não, irmãos, cada filho é um filho. Cada um tem as suas características. Você não é igual a ninguém. Fala a verdade, você não gosta, você detesta que comparem você, não é verdade? Se os seus pais já fizeram isso com você, você sabe o que eu estou dizendo. É injusto a comparação, porque nós somos pessoas particulares. Nós temos particularidades diferentes. Um é mais lento, o outro é mais rápido, e não quer dizer que isso é um defeito. É o jeitinho que Deus mandou a eles. Então eu não posso comparar. Eu posso incentivar? Posso, mostrando alguém. Posso, filho, está vendo aquela pessoa? Você é diferente dela, mas ela se esforçou, você também se esforçar consegue. Então comparar jamais. Comparar jamais. É injusto comparar. Não parar para conversar com eles. A Maria falou muito isso, né? Olhar nos olhos quando conversar, ouvir o que eles querem dizer. Irmão, você não sabe como a criança, o adolescente ama quando você para ouvir. Sabe, irmãos, que teve um tempo. Eu falo, lá em casa, nós somos uma família muito abençoada, porque eu não tive a aborrecência do Gustavo, nem do Mateus estou tendo. Eles são muito bonzinhos. Eles me puxaram, né? Puxaram a mim. Eu também acho, glória, são muito bonzinhos os dois. Mas teve um tempo na adolescência do Gustavo, que eu não sei por que cargas d'água ele parou de me abraçar e beijar. Aquela coisa, né? Ai, mãe, não me beija. Ai, mãe, não me... Parou. E lá em casa rola muito beijo e abraço. E chegou um tempo que um dia eu vi o Gustavo chegar da escola, ele vinha de ônibus já. E eu vi que ele entrou, chegou e não falou nem oi para mim. Ele foi para o quarto, tá? Na boa, assim, né? Aí eu olhei ele passando e pensei, nossa, quanto tempo que eu não dou um abraço no Gustavo. Eu nem sei, irmão, se foi dias ou meses que eu não abraçava ele. Mas eu falei, Gustavo, vem cá. Abraça a mãe. Vocês acreditam que quando eu abracei o Gustavo, eu não reconhecia o corpo dele? Parecia assim que ele tinha crescido e eu não tinha visto. Eu peguei no corpinho dele as costas, parecia que eu estava abraçando um estranho. Porque era um adolescente, de repente ele criança, cresceu e eu falei, nossa, gente do céu, o meu filho parece tão estranho o ombro, olha o ombro dele. Gente, olha as costinhas dele. Era um território desconhecido. E eu falei para ele assim, a partir de hoje, filho, você vai todo dia me abraçar e beijar. Todo dia, eu não quero que fale um dia. Todo dia a gente vai se abraçar e se beijar. Você não está me dando mais beijo e abraço. Todo dia, irmãos, até hoje. Até hoje, o Gustavo beija e abraça, e não é abracinho, ele me abraça e ele fica. E eu conheço as costas dele, conheço os braços dele. E o Mateus, a mesma coisa, o Mateus ele amanhece, a primeira coisa que ele faz é me abraçar e me dar um beijo e bom dia, todo dia. Na hora de dormir, abraço, beijo, boa noite, mãe, eu vou lá, beijo eles na cama. Eles beijam o pai dele, abraço, é muito gostoso isso. Isso não tem preço, isso não tem preço. E com isso parar para conversar. Nada a ver com conversa isso, né? Mas é que eu lembrei. Mas a atenção. Às vezes a gente não tem tempo para conversar, a gente também para de abraçar e beijar. A gente perde uma coisa tão importante, um contato tão precioso que tem que ter. Então olhar nos olhos e ouvir. Se você ouve o teu filho, preste atenção nisso, se você ouve o teu filho, você vai ter um filho que vai te ouvir. Hoje o Gustavo mesmo chega em casa do quartel, ele fica lá horas, se eu deixar, contando o dia dele no quartel, como é que ele fez com o soldado, como é que aconteceu com aquilo ali, com aquilo lá, e conta. E esses dias ele gravou um vídeo para me mostrar. De um treinamento, ontem ele gravou um vídeo de um treinamento que teve no quartel, ele falou, mãe, eu vou gravar para você ver, porque eu dei atenção, falei, que legal, filho, você não gravou? Não, mas amanhã eu vou gravar. Ele gravou o vídeo e trouxe, mãe, olha, gravei para você. E no vídeo ele falava assim, estou aqui, mãe, com os meus companheiros, e agora nós vamos passar aqui, ó, lá os militares. Ele falava, gravou para mim. E ele falou, mãe, gravei para você. 22 anos.
Tem namorada, a atenção podia ser 100% da namorada. Glória a Deus, ele tem algo para mim ainda. Por quê? Porque eu ouço eles. O Mateus, mesma coisa. Chega da escola, filho, como é que foi a aula hoje? Não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta aleatória, nada a ver, que eu quero puxar um assunto. Eu quero saber como ele foi na escola, se correu tudo bem, se ele está bem. Como é que foi o caminho para casa, filho? Tudo bem? E eu não aceito aí, tudo bem. Não, tudo bem não, me conta como é que foi. Legal não. Por que foi legal? Isso não é conversa, né? Monólogo, uma palavra dele, uma minha, não dá. Então, puxe assunto com teu filho. Talvez ele se assuste porque não está acostumado. Mas fala, filho, a mãe quer conversar, vamos bater papo, vamos falar de filme, vamos falar de brincadeira, vamos, entendeu? Puxa assuntos com teu filho. Procure o que interessa para ele e fala. Eu comecei a amar filmes da Marvel por causa dos meus meninos, porque eu queria fazer algo com eles. Eu falei, né, que eu nunca tinha assistido o Diário da Princesa. Até que um dia a Milena foi lá em casa e me fez assistir os 2. Pouco tempo atrás, né, Mimi? Mas eu nunca tinha assistido. Agora, pergunta Vingadores, Thor, Capitão América, Batman, tudo. Eu amo, eu sou fã. E eles sentam para assistir. Mãe, vamos assistir Vingadores. Eu lembro quando foi lançado o último Vingadores, não me lembro o número. O Gustavo falou assim, mãe, lançou o último. São 3 horas de filme. Eu falei, 3 horas? Uau, que legal, filho. Ele, nossa, que reação mais legal. Gostando de um filme de 3 horas. E eu gosto mesmo. Então, assim, atenção para o teu filho. Converse, olhe nos olhos, escute ele. Ele vai te escutar quando ele crescer. Ele vai dar ouvidos para você quando crescer. Outra coisa que irrita o nosso filho é não cumprir promessas. Ai, irmãos, é tão chato esse negócio. Na volta o pai compra. E na volta não compra. Está me dando cascudo no pai. Não é verdade? O meu tempo já acabou? Ninguém me mostrou nenhum bilhete ainda. Na volta a gente compra. Ou seja, a gente cria uma expectativa. E não a gente tem que criar expectativa, não certeza. Quando você fala na volta a gente compra, você está dando uma certeza para ele. Agora você fala assim, filho, agora eu não tenho dinheiro. Vamos ver se quando voltar dá tempo, a mãe passa do banco. Vamos ver. Aí você cria só uma expectativa, mas não é uma promessa. Pai, você me dá uma bicicleta? Dou sim, quando você fizer 10 anos. Dou, prometo. Aí chega lá nos 10 anos da criança, está passando por um desemprego que não imaginava que ia passar, está com a conta zerada. Agora, se você fala, filho, quando você fizer 10 anos, eu vou me esforçar, Deus vai abençoar e nós vamos tentar comprar uma bicicleta para você. Ou seja, crie expectativas, não crie certezas. Certezas, promessas têm que ser cumpridas. A promessa é uma certeza. E isso deixa ele irado. O pai não cumpre o que fala. Zombar ou ridicularizar, principalmente se é algo físico. Quem faz isso com os filhos? Zomba das orelhas? Meus irmãos do céu, tem um problema sério. Ai, Senhor amado, Mateus chegando da escola, ele já gritou, orelha, lá da janela. Tadinho, até os meus filhos falam assim, mãe, nós somos mestre no bullying. Ninguém faz bullying com a gente da escola. Porque o pai treinou a gente nível hard lá em casa. É tudo brincadeira, a gente brinca muito, tirando sarro, brincando. Mas a gente sempre fala isso mesmo, os nossos filhos suportam qualquer bullying que fizer, qualquer bullying, porque eles são treinados na arte do bullying, lá em casa com o pai deles. Mas é importante você não zombar de algo físico que o teu filho não consegue resolver. Ah, Olivia Palito, às vezes ela não consegue engordar, irmãos. A criança que é gordinha, às vezes ela não consegue emagrecer, zombar de algo físico. Às vezes tem aquelas crianças que têm orelha de abano, chama de Mickey Mouse. Ai, que dó. É uma coisa que ela não consegue resolver. Ela vai ficar traumatizada, irada, raivosa. Impor padrões difíceis de alcançar. Eu quero que você seja um Michael Jordan da vida. Eu vou comprar já o tênis para você. Você está impondo um padrão altíssimo para ele. Se ele não alcançar, ele vai ficar irado. Demonstrar favoritismo entre os filhos. Quem tem muitos filhos aí, Cássio e Thalita? Além do Cássio e da Thalita, a Andressa tem muitos filhos. Perdendo para um, hein, Andressa? Você tem 4, né? Eles têm 5, Andressa. Eles ganharam de você. Alguém tem mais do que esse número recorde de 5 filhos? Hã? Irmãos, quem tem muitos filhos tem que tomar cuidado com isso. Porque, como eu falei, eles são um diferente do outro. A gente pode demonstrar um favoritismo. Tipo, eu já sei qual é o filho favorito da Thalita.
Ela me contou esses dias algo do Igor, que eu falei assim, dá o Igor para mim. O Igor cozinha, ele manda as crianças tomar banho, ela chega em casa, está tudo arrumadinho. O Igor tem 11 anos. 11 anos, ele faz comida. Eu falei, Thalita, dá ele para mim, você tem 5. Eu só tenho 2. Mas é muito fácil quando um filho faz coisas melhores que outro, se destaca mais que outro, a gente mostrar favoritismo. E daí aquele filho que a gente não demonstra, vê tudo. Você pensa que eles não percebem? Eles percebem. Na família do Nelsinho, o pessoal fala muito isso. O favorito é tal. Eles percebem o favoritismo. E isso cria neles um sentimento de ira, porque eles também gostariam de ser o filho favorito. Ali tem mais outras coisinhas, né? Humilhar publicamente, expor coisas vergonhosas, né? Contar aquela história que teu filho fez xixi na cama com 15 anos. Irmão, não conta, né? Para os outros. Ordens injustas. Quando a gente nega amor e carinho, olha só, eles ficam irados, irmãos, quando a gente nega amor e carinho para eles. Eles chegam para abraçar a gente, sai daqui, piá, vai procurar um serviço. Negar carinho, negar amor. Usar palavras ofensivas para xingar. Não xingue o seu filho. Se você tem o hábito de usar palavrões para xingar o seu filho, por favor, passa sabão na boca. Passa o sabãozinho santo da boca e fala, Senhor, limpa a minha boca. Porque palavras de xingamento vão trazer maldição, amaldiçoam a vida do seu filho. Tratar o filho como um peso. O seu filho é um presente, não é um peso. Mas nós podemos fazer com que ele se sinta um peso. Ai, você come demais, assim desse jeito eu não vou conseguir, não vou vencer comprar as coisas do mercado. A gente brinca lá em casa também, né? Lá em casa, irmãos, nós precisamos tratar tudo isso, irmãos. O Nelsinho fala que quando o Gustavo casar, nós vamos comprar um carro. Só pela comida que nós vamos economizar. Tadinho. Mas a gente pode brincar sempre, né? Mas cuidado quando a coisa for séria. Quando a brincadeira não for brincadeira. Quando ela for séria. Então eu quero te pedir, construa um lar sob a direção do Espírito Santo. Se a ira vai destruir o meu lar, eu não posso permitir que ela entre. E se eu sei por onde ela vai entrar, eu preciso guardar. Amém? E a gente tem a história de Davi, vou encerrar agora aqui só citando alguns versículos. História de Davi, que foi uma história cercada de ira na sua casa, né? Filho que estuprou a filha, daí o filho matou o filho, daí outro filho quis roubar o trono. A vida de Davi, a família de Davi foi uma família com muitas explosões de ira. Então Davi vivenciou a ira como poucos, né? E ele dá muitos conselhos sobre isso. E Salomão, que cresceu nesse lar, mesmo sendo filhinho caçula, foi um filho que viu explosões de ira. E eles escrevem muito sobre isso com propriedade, porque vivenciaram. Então olha o que Salomão fala em Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29:22. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o teu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E agora Davi em Salmos 4:4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. E Salmos 37:8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Então, palavras de homens que presenciaram os estragos que a ira pode causar e por saberem o fim nos ensinam a andar por outro caminho. E a gente precisa escolher o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Amém? Aplauda Jesus então bem forte. E agora nós vamos orar. Quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar por você. E eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã. Nós falamos muitas coisas que nós provocamos nos nossos filhos. Se você sente, se você já fez, mas não faz mais, vai e não peques mais, né? Mas se você sente que ainda realiza algumas dessas coisas, não, isso realmente é uma coisa que eu faço. Eu provoco ira em casa, através dessas coisas eu preciso de ajuda para melhorar. Você que quer receber uma oração, eu queria que você se dirigisse para os corredores. Porque aqui na frente não cabe. Então dá um passinho para o corredor.
Um pastor vai impor as mãos sobre você, vai orar por você. E eu quero te perguntar, quem nunca, né? Como o Nel falou, quem nunca? Como eu te falei, na minha casa eu preciso. Nós nos esforçamos todos os dias para viver em harmonia, em paz. Mas é um esforço diário. É um esforço diário. Então, se você quer que um pastor imponha as mãos sobre a tua vida, quer ser abençoado, cadê os obreiros e pastores que estão aqui? Você pode chamar eles, por favor? Eu estou vendo que alguns não estão aqui. Se você quer receber oração, vai do ladinho. Fala, pastor, ore por mim, mas porque eu tenho muita dificuldade. Não precisa falar se você não quiser, mas vai. Se permita ser tocado por um homem, uma mulher de Deus. Irmãos, pedir ajuda é algo maravilhoso. Clamar por ajuda é algo poderoso, é o primeiro passo para a solução. Quando a gente reconhece que precisa de ajuda.